E a Justiça pediu a penhora do Centro de Treinamento do JEC, o Joinville Esporte Clube, que fica no bairro Morro do Meio, aqui em Joinville. A decisão é da 4ª Vara de Apoio em Execuções Fiscais de Joinville. O processo é referente a dívidas tributárias avaliadas em 20 milhões de reais. E estas dívidas não fazem parte da recuperação judicial do clube. Presidente D'Artagnan de Oliveira, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan Joinville, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, Fernandinho, bom dia a todos aqui no estúdio, todos que nos ouvem, nos assistem, né? Todos os ouvintes da Jovem Pan, em especial os torcedores do Joinville Esporte Clube. É isso aí, vamos falar um pouco do Joinville Esporte Clube hoje, atualizar a torcida, né? Desse ano que já sabíamos que seria extremamente desafiador, né? É um ano onde Joinville está em recuperação judicial, já acumula dívidas de gestões anteriores aí, que agora uma hora precisa ser paga, né? E hoje a Justiça está cobrando, sejam as trabalhistas através da RJ e agora as tributárias através aí de penhoras e bloqueios. O JEC pode perder o CT? O Joinville pode, né? Vamos lembrar que ainda no final do ano passado o Joinville pediu recuperação judicial. Nós passamos por um processo bem turbulento nesse início desse ano, entre fevereiro e março, para aprovar o plano. Não foi fácil, os credores não queriam aceitar qualquer negociação. E quando os credores não aceitam um plano apresentado, o clube ou a instituição pode entrar em falência. O Joinville correu riscos reais esse ano de deixar de existir efetivamente. Nós conseguimos, eles não abriram mão de receber em parcelas altas de R$383 mil por mês em 36 parcelas. O Joinville não consegue pagar isso. Enfim, nós conseguimos apresentar um plano um pouco mais palpável em parcelas de R$40 mil por mês. Né? Aprovamos por 72 votos a 68, não foi fácil, né? Foi muito apertado, mas foi necessário colocar em votação e foi aprovado. Nós pagamos ontem a primeira parcela da recuperação judicial, então o Joinville a partir de agora, em 10 anos, tem que pagar todo mês R$40 mil por mês. Com acréscimos de 20% ao ano, a cada ano, e também com a promessa de pagar, em toda a receita extraordinária que tivermos, 30% vai ser destinado para antecipar esses pagamentos. E somado ainda aos custos judiciais, nós temos mais R$25 mil. Então, todo mês, R$65 mil tem que ser destinado para a recuperação judicial. Não é fácil pagar essa conta. Ela é mais baixa do que R$383 mil, mas R$65 mil do caixa do clube na situação atual é muito difícil. Mas vencemos essa etapa e equalizamos essa dívida trabalhista. E temos agora que começar a pagar, como fizemos já esse mês, no dia de ontem. Mas logo na sequência, Marcos, nós somos já comedidos pela as dívidas tributárias, também no montante de R$20 milhões, todas oriundas de não pagamentos de anos anteriores. A conta chegou, o clube precisa pagar sob pena de não conseguir seguir adiante. E as tributárias, Marcos e ouvintes, elas acarretam em penhoras do que você tem para penhorar e bloqueios. As contas do Joinville Esporte Clube passaram a ser bloqueadas novamente, então volta e meia a gente se depara com aquela receita que existe na conta bloqueada, o que atrapalha demais os nossos fluxos do dia a dia. E também de penhoras. Há um mês atrás foi pedido a penhora do centro de treinamento do Joinville, no qual a gente já entrou com embargo, tentando fazer a defesa, mas não vai ter jeito, pessoal. Nós temos que fazer uma negociação com a Procuradoria-Geral da União, sob pena de perder o CT, sim. Então, assim, com o mesmo esforço que foi dado ao RJ, e hoje sabemos um número que temos que pagar por mês, nós vamos ter que fazer também com as tributárias e também ter um número a pagar todo mês. Tá, mas deixa eu pegar esse gancho do presidente, Fernando, que é o seguinte... O ouvinte pode estar com uma grande dúvida agora, presidente, que é o seguinte, e eu lembro bem que o terreno foi doação do ex-presidente Wilson Florencio, do Irineu Machado também. E aí lá na cláusula tinha o seguinte, inalienabilidade e impenhorabilidade. E aí o ouvinte precisa entender isso, que perante a justiça pode ser penhorado, para a iniciativa privada não. É isso, presidente? O Joinville sempre entendeu, porque não é novidade, já tentaram a penhora do CT em outras oportunidades, e essa cláusula de impenhorabilidade era sempre colocada e não era levado adiante. Mas já há o entendimento em instâncias superiores de que é penhorável sim, para público, né? Como essas dívidas são públicas, não cabe, era mais para privado, entendia que não poderia penhorar. Então a gente não pode ficar à mercê de se o juiz vai entender que é ou não é, né? A gente já viu que eles vão entender que pode ser penhorado. Então o Joinville tem que entrar com a devida defesa, mas mais do que isso é fazer uma negociação quanto antes, já estamos fazendo, junto à Procuradoria-Geral, para que logo mais tenhamos também uma parcela a pagar. Eu não sei o valor que vai ser, mas vamos supor que tenha 50 mil de RJ e 50 mil de tributárias. E o Joinville passa a existir a partir dessas contas a serem pagas. Presidente, o senhor comentou ali na questão de uma parcela de cerca de R$40 mil por mês, né? E aí a pergunta que fica é justamente essa. O Joinville está conseguindo pagar judicialmente esse valor de parcela? Como é que está a questão das receitas?
pagamos a primeira, né? O Joinville evitou a falência no começo do ano se o plano não fosse aprovado. O plano foi aprovado, mas ele pode falir a qualquer momento se a gente não cumprir essas parcelas. E essa é uma missão não só dessa diretoria, porque, como eu disse no começo, essa conta tem que ser paga em 10 anos. Então a instituição tem que se preparar para pagar essa conta, sob pena da falência. Se o Joinville não pagar 1 mês, 2 meses, vai ter um processo levando a decretar a falência da instituição. Pagamos a primeira, não tem sido nada fácil, né? A busca de receita num ano onde nós temos um calendário enxuto, então é difícil você trazer patrocinadores para o clube, é difícil você atrair sócios para o clube. Então, essa conta é difícil de fechar, né? Então, vocês já começam a entender a nossa dificuldade. Então, tudo o que a gente pode fazer no futebol é balizado também nos investimentos nas dívidas tributárias e nas contas que nós temos que pagar em recuperação judicial, por exemplo. Não tem sido fácil, mas a nossa missão é fazer... Eu costumo dizer lá dentro que a primeira conta a ser paga no clube vai ser essa. E as demais vão sendo pagas também na sequência. A gente sabe que o torcedor pode até imaginar, né, presidente, que o clube parou. Na prática, ele pode ter parado em campo, mas fora das 4 linhas é isso, é como o senhor vem comentando, né, buscando todas as alternativas para salvar o nosso Joinville Esporte Clube. Essa é a grande realidade, né? Como o senhor falou, o risco de falência ainda existe. O que a gente pode esperar do segundo semestre? Porque a gente comentava ontem na redação, o Joinville Esporte Clube, mesmo no cenário em que está, a situação que está, a cidade ainda ama esse clube. Nós ainda temos o torcedor. Sempre que fala no JEC, aqui ou fora, o torcedor é apaixonado pelo JEC e não quer a falência dele. E aí, a cobrança para a presidência sempre vai existir. O senhor já deu toda a explicação do que está sendo feito. Mas o segundo semestre, além de pagar dúvidas, o que vai acontecer com o nosso pagar as dívidas, né? As dívidas. Acho que esse é o primeiro passo, é entender o que se deve, equalizar e buscar as receitas para isso, né? E aí você tocou num ponto muito importante. O JEC é muito importante para a cidade. É uma das principais instituições da cidade. Então, passa a ser um problema da região inteira, né? Nós estamos equalizando o que se deve. Como nos vamos movimentar e engajar para que o Joinville cumpra as suas obrigações. E é isso que a gente tem feito. Tem muito trabalho lá. O torcedor pode achar que por não ter jogo do profissional esteja parado, e muito pelo contrário. Agora a gente está conseguindo fazer as transformações que nós entendemos que o clube necessita já há muito tempo. Vamos lembrar que essa diretoria assumiu em novembro do ano passado. Novembro e dezembro, final do ano, muito difícil conseguir receitas, né? Um período de Copa do Mundo, um período eleitoral no país. E logo no dia 15 de janeiro começou um campeonato. Tivemos que montar um time do zero. Então não deu tempo de fazer as devidas mudanças que entendemos. Agora, se tem um ponto positivo nesse período alongado até ter jogo profissional, é tempo para poder fazer os encaixes e ajustes administrativos. Pensando no futebol, que é a nossa atividade fim. Não tem como não falar disso. Quem tem acompanhado o Joinville, a gente tem priorizado muito agora, obviamente, as categorias de base, sub-15, sub-17, sub-20. O sub-20 especificamente nós reforçamos bastante, porque entendemos que ali vai poder ter uma espinha dorsal para nos ajudar no futebol profissional. Nós estamos aí entre os 4 primeiros colocados no Campeonato Catarinense Sub-20, a 3 pontos do líder Criciúma. Inclusive tem um jogo na Arena Joinville aí no final de semana da categoria de base contra o próprio Criciúma, então um jogo de líderes, né? Mas mais do que isso, é uma movimentação onde a gente está priorizando os meninos da base, reforçamos, temos bons talentos ali, que eles podem nos dar um ativo esportivo, porque são meninos bons de bola, e daqui a pouco um ativo financeiro, que são ativos que podem ser comercializados e vendidos para o Joinville pagar essa conta que eu disse antes ali. Então, o Joinville passa essa recuperação do Joinville porque por dentro de campo também, mas ela tem que ser muito responsável, com investimentos menores, sendo muito criterioso em quem traz para reforçar o clube, para a gente não poder gastar mais do que arrecada, por exemplo. Presidente, todo mundo que a gente conversa sobre o JEC está se perguntando, né? E além dos patrocínios de venda de jogadores, como é que o JEC está buscando equacionar esses valores, né, para continuar honrando com a RJ? E também hoje, qual seria o valor alcançado mensalmente pelo JEC? Qual é a receita total hoje? O Joinville hoje basicamente tem 2 fontes de receitas do lado comercial, que são patrocínios, qualquer exposição de marca em propriedades do clube, e sócios, né? Ser sócio, independente de jogo ou não, fazer um gesto para o momento que o Joinville vive, né? Não tem cota de televisão, não tem outras receitas. E uma terceira via é venda de ativos. O Joinville tem que trazer alguns meninos mais jovens e tentar vender parte desses meninos, porcentagem para grandes clubes. E é isso que a gente tem feito. A gente vai fazer uma campanha de sócio daqui a um mês,
já preparando para a Copa Santa Catarina que começa em setembro. Nós estamos atrás dos patrocinadores, nós estamos conseguindo fechar algumas parcerias, né? Agora, com o tempo, a gente está explicando o momento do clube para que as empresas entendam e vejam no Joinville não apenas uma ajuda, mas de participar desse momento tão importante do JEC, fazer parte dessa recuperação, né? E também venda de ativos. Então, com essas 3 vertentes, a gente busca receita suficiente para fechar essa conta. Hoje ela não tem sido fechada, está muito difícil. Eu costumo dizer que o Joinville precisa ter R$500 mil de receita mês. E hoje ela não consegue ter metade disso. Então, se você fizer a conta, né? Pô, ele já tem R$70 mil praticamente de recuperação judicial, né? Somado os custos que estão em volta dela. Daqui a pouco uma dívida trabalhista também com esse valor. Tem operação para pagar, né? Vocês podem achar, pô, presidente, não está tendo jogo, então agora o custo baixou. Não, nós temos um custo altíssimo da operação do centro de treinamento. Existem 3 categorias lá sendo hospedadas, meninos do sub-15, 17 e 20. Então eles comem lá todo dia, tem várias refeições ao dia, tem funcionários lá. Então a operação do futebol não é barata. E a gente precisa do gesto da comunidade. O torcedor precisa dar um gesto. Não precisa esperar ter calendário para ser sócio. Faça o gesto antes pro JEC, porque senão ele não vai sair de onde está, infelizmente. Copa Santa Catarina, presidente, dá tempo de montar uma equipe até o início da competição? Já está sendo montada, né, com muita cautela, né? A gente vai priorizar muito os jovens. Eu espero levar pelo menos uns 8 ou 10 meninos do sub-20 que estão fazendo um grande campeonato para o futebol profissional em setembro. E com mais umas 12, 13 contratações para formar esse time para a Copa Santa Catarina. Nós não vamos visar o título. Obviamente, se o título vier, vai nos agraciar, né? Mas nós queremos performance. Eu preciso que quem for jogar a Copa Santa Catarina, esses meninos mais jovens, performem e mostrem para nós que tem condições de fazer uma espinha dorsal para o campeonato catarinense do ano que vem, coisa que nós não tivemos esse ano. Nós herdamos apenas um atleta da Copa Santa Catarina do ano passado para jogar esse ano. Eu espero chegar com pelo menos uns 10 nomes para a gente ter um time já mais entrosado no ano que vem. O presidente comentou ali na questão da venda sobre jogadores, né? E até estava comentando fora do ar com o senhor que em nível nacional a Jovem Pan, inclusive, repercutiu aquela live do senhor e a parte que o senhor falou da questão da venda do Christian Barletta, que o JEC ainda não viu a cor do dinheiro, né? Deu repercussão em vários canais de televisão e de rádio que eu acompanhei, mas e aí? A repercussão deu certo? O dinheiro já veio ou ainda não? Não, ainda não recebemos, né? Realmente repercutiu. O Joinville tem receitas, ainda tem receitas do Internacional, 2 parcelas do Anselmo para receber, também está em atraso nesse momento. Nós temos aí R$600 mil para receber do Barletta, no qual 250 mil já venceram, não recebemos. Mas é assim, a gente tem que saber. Infelizmente o Joinville não tem fluxo de caixa para aguentar esses atrasos, porque é normal no futebol esses atrasos, infelizmente. E lá foi eu coloquei publicamente numa coletiva e realmente repercutiu muito, né? No Brasil inteiro, porque fala de Corinthians devendo, isso repercutiu. Estamos aguardando, porque isso é uma receita que nos ajuda demais a pagar essas contas judiciais que temos e também para montar um time qualificado para a Copa Santa Catarina. Presidente, vamos falar de futuro e vamos falar o seguinte, né? Tem aí o Arraiá do JEC, tem o Stamitich do JEC, o Jogo dos Campeões Nacionais, tem muita coisa acontecendo para os próximos dias aí. É hora do torcedor, que nunca abandonou o Joinville, obviamente, mas também abraçar as causas do JEC. O torcedor está cansado, né? Ele já escutou muito. É a hora da reconstrução, é a hora da reconstrução. Pode parecer clichê, mas de fato talvez essa seja a última oportunidade. Seja a última. Porque se não vier agora, talvez não tenha JEC mais à frente, ano que vem ou nos outros anos. Então a hora é agora mesmo. Se você gosta do JEC, simpatiza, já foi um sócio, já frequentou a arena, faça o gesto. Eu sei que os R$50 para algumas pessoas talvez consiga colocar no seu orçamento e para o JEC faz toda a diferença, né? Que é o ticket médio de um sócio do clube. Do nosso lado aqui, nós estamos tentando ser um facilitador dessa recuperação do JEC. Nós estamos lá nesse momento mais difícil da história do clube, né? É um rojão, literalmente. As pessoas me falam, você assumiu um rojão aceso. E eu sei disso, eu não fui pego de surpresa. E estamos lá com todo o afinco tentando resolver isso. Mas não vamos conseguir sozinho. Isso é uma missão da sociedade. Então você que já foi sócio, gosta do JEC, faça o gesto, entre no site do clube, vá na Toca do Coelho, volte a ser sócio. Isso vai fazer toda a diferença. Criciúma, senhores, que é uma cidade 3 vezes menor que a nossa em população, tem 17 mil sócios. Nós temos 600 mil habitantes e temos 2 mil sócios. Lá tem menos empresas que aqui, por exemplo. Mas muito menos. E nós temos apenas 1.000 adimplentes dos 2.000. Então eu já tenho 1.000. Então é muito baixo, essa conta não fecha. E quem vai salvar o clube é o sócio.
É o sócio, não é nem o patrocinador, porque o patrocinador pode entrar com patrocínio hoje, ele pode sair ano que vem, né, por operações do seu mercado. O sócio não, o clube é do sócio. Então esse gesto precisa vir do sócio e nós, como dirigentes, temos que ter a responsabilidade de fazer bem feito com o investimento que é colocado no clube. Mas não desvirtuando do teu comentário, Marcos, nós vamos sim agora fazer uma série de ativações, justamente para trazer a comunidade de novo em torno da Arena Joinville, em torno do JEC, fazer a busca por sócios nesses locais. Nós temos nesse sábado o JEC Day, que nós vamos chamar. É o dia inteiro de JEC, a partir das 9 da manhã na Arena até as 4 da tarde, com 3 jogos do JEC. JEC Concórdia no Campeonato Catarinense Sub-15, JEC Concórdia no Sub-17 a partir das 11. Às 9 da manhã, JEC Concórdia Sub-15. Às 11 da manhã, JEC Concórdia Sub-17. E 4 da tarde, JEC Criciúma pelo Sub-20. E nesse período todo vão ter carreteiros, vai ter música, vai ter bebida, vai ter um espaço para a família voltar a estar na Arena. Então esse é um evento. Tem outras datas que você falou ali, vai ter o Stuntish do JEC, depois de muitos anos, o Joinville fez um Stuntish em 2015, vai ter novamente no mês de agosto, né, tem esse Stuntish. Antes disso tem o Arraiá do JEC, também ali na Arena. Então muita gente fala, mas eu quero jogo de futebol. Eu também quero jogo de futebol, mas isso não impede de ter ações para a comunidade voltar a se aproximar do clube. Presidente, sucesso, sorte e que o nosso tricolor possa, né, voltar ao seu lugar de origem, que é as cabeças realmente, porque é o clube mais querido de Santa Catarina. Obrigado, pessoal. Nós vamos lutar incessantemente para que isso aconteça. A gente também, como Jovem Pan Joinville, está aqui para abraçar e dar força ao nosso JEC. Obrigado, presidente.